Eu sou Haroldo Fraga de Campos Velho e faço parte da história da SBMAC. Eu nasci no Alegrete, né? Mas rapidamente a gente se mudou para a capital, em Porto Alegre. Então nós éramos 4 filhos. Meu pai ele começou como contratado da Prefeitura de Porto Alegre, depois fez concurso público e virou funcionário público estadual. Bom, então a carreira dele começava em cidades do interior. Então nós nos mudamos da capital, né? Tu vê que essa trajetória dele, eu nasci no Alegrete, a minha irmã nasceu em São Francisco de Assis, que são cidades do interior. Então, à medida que ele vai evoluindo na carreira, ele vai para Porto Alegre. Daí ele mudou a carreira de novo, a gente voltou para o interior. Aí nós voltamos para a cidade de Santa Cruz do Sul. Lá eu estudei no Colégio Mauá, que é um colégio interessante, importante na cidade. O único museu da cidade era o museu do Colégio Mauá. Era uma cidade fundada por alemães, né? Então até se falava e se estudava o alemão. Eu não fiz o científico em Santa Cruz do Sul. Aí o pai se mudou, nós nos mudamos toda a família de novo para a cidade de Cachoeira do Sul. Aí só que ali nessas cidades não tinha universidade. Então tinha que se deslocar e eu fui para Porto Alegre, fiz vestibular e aí entrei nesses cursos, um curso de matemática, de bacharelado em matemática, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu cresci dizendo que ia ser dentista, né? Mas já lá no científico eu descobri que a minha vocação estava na área de exatas e não nessa área de biomédicas, né, medicina, odontologia, biomedicina, nada disso. Então eu acho que a minha intenção, e eu sonhava, né, em ser, não em ser cientista profissional, que é a minha profissão hoje, mas eu sonhava em entender o que os cientistas falavam. E o que chamava atenção na época, mais do que a área médica ou a área biológica, era esses eventos, né, da conquista espacial. E eu nasci em 1959, então a década de 60 foi marcada pela corrida espacial, o homem tentando chegar à Lua, e isso de certa forma influenciou. E eu, né, achava que essa era a ideia. Aí eu queria fazer engenharia, mas tinha essa coisa da ciência exata, então tentei compartilhar com 2 cursos ao mesmo tempo, o bacharelado em matemática e a engenharia química. Mas eu fui desaconselhado a terminar o curso de bacharelado em matemática e seguir para a pós-graduação pelo então presidente da SBMAC. Era um matemático, Marco Antônio Raul. Se o matemático está me dizendo que era para mim seguir para a pós-graduação, então eu segui o conselho dele. A minha opção foi ficar em Porto Alegre, mas eu fui fazer o meu mestrado na engenharia. E o meu mestrado foi em engenharia mecânica com ênfase em engenharia nuclear. Aí no doutorado, continuei com o doutorado em engenharia mecânica, mas a ênfase foi mecânica de fluidos computacional. Já na pós-graduação, aí foi a descoberta da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, da qual me tornei sócio e sou até hoje. E essa é uma sociedade bondosa, né, e carinhosa, que abriga vários profissionais de várias áreas, muito além da matemática per se. Mas, obviamente, tem matemáticos, essa é o perfil da sociedade, mas mais do que isso, tem pessoas da engenharia, da física, da biociências, enfim, há uma variedade de perfis profissionais dentro da SBMAC. Essa abertura que essa sociedade tem, talvez seja uma das poucas sociedades científicas no país que tenha essa amplitude de perfis profissionais, agregando, né, vários profissionais aqui no país. E a SBMAC, né, por que estamos aqui? Né? Essa sociedade que organiza congressos nacionais de matemática aplicada e computacional. Nós estamos aqui por causa da revolução do computador. E essa área da revolução do computador, que usa simulações computacionais, isso a gente chama de computação científica. Então, essa área que mudou o que a gente chama hoje de matemática aplicada, veio com essa demanda de métodos matemáticos para representar
esses fenômenos físicos e aumentar o nosso conhecimento. Sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a instituição no Brasil que tem a responsabilidade da previsão numérica do tempo para o país. Essa foi uma conquista técnico-científica, né? E particularmente da computação científica. A gente não tem ainda a prova se matemática, se os nossos métodos numéricos convergem ou não para a solução dinâmica das equações. O que a gente tem é fazer uma evidência se aquilo que essas previsões a partir da previsão numérica, da solução numérica de equações diferenciais parciais, se essas previsões estão corretas ou não. E esse é um tipo de avaliação que a gente pode fazer todo dia, todos nós. Esse é um impacto que tem para a sociedade toda, que a sociedade fica... se tem a previsão que vai chover, qual é a temperatura, a gente pode saber se a previsão acerta ou não no dia seguinte. Eu venho participando da SBMAC já há décadas, participando da organização de congressos. Um CNMAC que eu ajudei a organizar foi um CNMAC em Gramado, né, que é uma área turística do Rio Grande do Sul, e foi um dos primeiros, o primeiro CNMAC que aconteceu no Rio Grande do Sul, na verdade. E era a época que a gente imaginou que organizar em outubro, porque estaria um pouco longe do inverno, tentando escapar um pouco do frio, coisa desse tipo, mas, né, para nossa surpresa, entrou uma frente fria. A temperatura à noite chegava a menos 3 graus. O pessoal chegava no aeroporto ou então de ônibus, aí tinha um ônibus levando de Porto Alegre para a cidade de Gramado, transportando aí os congressistas, os participantes. E muitos do que a gente recebia, né, para deslocar de Porto Alegre, ou do aeroporto de Porto Alegre até Gramado, era o pessoal que vinha do centro e do nordeste. E aí eu tinha que avisar, eu digo, vocês estão assim, manga, curta e tal, eu digo, olha, lá tá frio. Moral da história, aquele pessoal bateu em Gramado e imediatamente correu para as lojas para comprar agasalhos e para poder ficar embora, né, o ambiente do congresso fosse climatizado, mas botar o pé na rua é passar um desconforto muito difícil, né? Então todo mundo teve que renovar um guarda-roupa, voltou lá, sei lá, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, e até para Mato Grosso, provavelmente com roupa que talvez eles não usassem nos próximos anos. E eu me orgulho de fazer parte dessa sociedade tão importante aqui para a ciência brasileira e que vem mostrando uma outra parte da matemática, que é essa parte que ajuda no cotidiano a resolver problemas difíceis, não só com esse conteúdo matemático, mas também associado à parte da computação científica. Eu aprendi muito participando da SBMAC. Eu, né, mesmo sendo profissional formado, eu assisti minicursos até hoje, né? Então vou lá, assisto o que os meus colegas estão fazendo, jovens pesquisadores aí que estão divulgando seus trabalhos de mestrado e doutorado, as suas contribuições científicas. Eu fico muito grato por estar assistindo e participar ainda, né, desses. E eu estou aqui para tentar ajudar no que eu puder no desenvolvimento da sociedade.